uma vitória do Flamengo, uma vitória boa do Flamengo. O Flamengo precisa de um choque e de uma tomada 220, e eu acho que o Tite, a comissão do Tite tem condições de fazer isso. Com quantas vitórias o Tite vira um astro de Hollywood? 12. 12 vitórias que faltam, 2 jogos que faltam. Se ganhar os 12 jogos que faltam, vira Robert Redford. Mentira, na verdade, o Palmeiras está querendo atazanar o Flamengo. Essa é que é a verdade. Porque o Gabigol, o Bruno Henrique, já disse que quer ficar. É isso aí, nação. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva, trazendo as informações do Mengão. Tem bastante novidades hoje. Tem a escalação do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro, estreia do técnico Tite, renovação do Bruno Henrique. Nesse momento, o empresário do Bruno Henrique está reunido com os agentes do Flamengo para poder fazer aquela renovação de contrato. Será que vai acontecer? Vamos ver durante o percorrer do dia se vai ter alguma novidade. Vamos então analisar a imprensa esportiva falando sobre todas essas novidades. Escalação do Mengão já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Faz o seguinte, você está confiante na vitória do Flamengo? Então deixe seu like no vídeo e vai nos comentários e escreva o seu palpite para a partida entre Cruzeiro e Flamengo. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui é notícia e informação do Flamengo. Lembrando a você que aqui nós vivemos Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, All Sports, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Vou começar falando dessa era Tite no Flamengo, que vai começar hoje contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Tite falou que o objetivo é classificar para a Libertadores. E para isso o jogo é muito importante, né, Renato? Mas eu vou fazer uma enquete. Com quantas vitórias o Tite vira um astro de Hollywood? 12. 12 vitórias que faltam, 2 jogos que faltam. Se ganhar os 12 jogos que faltam, vira Robert Redford. Agora, Milho, eu estou muito curioso, só para terminar, eu estou muito curioso para ver esse time de hoje, porque a escalação é basicamente a mesma que vinha jogando. Então eu estou curioso para ver quais são as mudanças táticas que o Tite vai fazer para levar esse time realmente nessa reta final. A meta, ele falou, não é classificar para a Libertadores, é G4, é classificar em vaga direta para a Libertadores. Essa é a meta e o desafio do Tite. Mili, a gente mostrou, né, várias vezes aqui as trocas, as danças de cadeira do comando do Flamengo. Só que agora vem um cara que tem 2 ciclos de seleção brasileira, títulos pelo Corinthians e pelo Grêmio. É difícil o torcedor não se empolgar, né? É muito difícil, assim, esse gosto do Tite na seleção, eu acho que talvez seja agridoce, assim, mas o Tite do Corinthians, principalmente, o flamenguista que pegar aqueles times do Tite do Corinthians, o campeão da Libertadores e o campeão mundial, se o Tite conseguir fazer aquela forma de existir em campo, o Flamengo vai voar. Eram times que jogavam muito bem. Então, a gente precisa ver que Tite é esse que vai chegar ao Flamengo, né? Outra coisa que vai ser curioso acompanhar é como ele pode recuperar o Gabigol. Porque, assim, a história da relação entre os dois não é das mais comoventes até agora, né? O Gabigol foi pra rua, pegou o microfone, deu uma xingada no Tite, tudo num clima de festa, mas teve um xingamento ali. E agora eles se encontraram. E a vida é assim, né, gente? Você tem que olhar no olho da pessoa que, em tese, você um dia não gostou e tentar construir alguma coisa com ela se você está no mesmo time agora, né? Já pensou se é o Tite que coloca o Gabigol de novo, tinindo? Vai ser interessante ver. Mas agora, eu estou muito curiosa para saber que Tite é esse, sabe? Como eu estava curiosa para saber que Diniz é o que vai assumir a seleção. E a gente viu, né? Não é o Diniz do Fluminense. Então, que Tite é esse? Se não for o Tite da seleção, tá ótimo. Agora, a gente falou do Gabigol, de ser recuperado, agora com a renovação do contrato, mas o Bruno Henrique continua num impasse, né? O Flamengo queria dar 1 ano, aí ofereceu 2. O jogador queria 3 e o Palmeiras veio com 4, além de um super aumento. De acordo com o Mauro César, o Palmeiras ofereceu entre 30% e 40% a mais que o Flamengo. Aí, pelo histórico vencedor dele, mas ao mesmo tempo que tem muitas lesões e já 32 anos, o Flamengo deve fazer um esforço extra e dar o que ele está pedindo, Renato?
Olha, Domitila, na verdade, o Palmeiras está querendo atazanar o Flamengo. Essa que é a verdade. Porque o Gabigol, o Bruno Henrique, perdão, já disse que quer ficar. O Bruno Henrique vai ficar. Agora, o Palmeiras está conseguindo fazer com que o Flamengo dê um prazo de contrato maior do que gostaria e pague um aumento. O Bruno Henrique já disse, isso aí fontes da Gávea já confirmaram, para o Mauro, para mim, para a opção de gente. O Bruno Henrique topa ficar no Flamengo ganhando menos do que o Palmeiras está oferecendo. O problema é que o Bruno Henrique, como o Palmeiras agora vem com essa pataquada de 4 anos de contrato, para um jogador que vai fazer 33 anos ainda este ano, ou seja, está oferecendo para o Bruno Henrique jogar no Palmeiras até 37 anos. Isso é só para atazanar o Flamengo, gente. Pode ter certeza. A Leila e o Landim não se bicam. Então eles ficam se atazanando um ao outro. Agora, o Landim está demorando a atazanar a Leila nesse sentido. Ele devia chegar no Rafael Veiga e dizer, filhinho, vem cá, vamos conversar. Ou outros jogadores do Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores também em final de contrato. É ir lá e dizer, vem cá, vem ser feliz no Rio de Janeiro. Esse negócio de São Paulo é muito chato. Vem cá, aqui tem praia, tem opção de coisa, ainda vou te dar mais grana. É isso que está acontecendo. O Palmeiras já tentou fazer isso com o Pedro no ano passado, e agora está fazendo com o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique vai renovar com o Flamengo. Não tenha dúvida disso. Pode apostar que ele vai renovar com o Flamengo. E aí, o que você acha, Emília? Você acha que ele vai rejeitar ganhar mais para continuar no Flamengo? Eu acho que é tudo intuição, tá? Não tem informação nenhuma. Eu acho que ele gostaria de ficar no Flamengo. Eu acho que isso seria o ideal para o Bruno Henrique. Mas eu também acho que ele está magoado. Porque o Flamengo demorou, é o que o Renato está falando. Teve uma demora em agir para manter ele. Estava machucado, ficou um tempo machucado, então o Flamengo não renova imediatamente quando alguém está no departamento médico, mas é o Bruno Henrique, né, gente? Não é qualquer jogador. Eu teria ido lá imediatamente e falado, olha, a gente quer que você continue e fique aqui com a gente. Demorou. Talvez ele tenha magoado. E aí, como a gente vai saber como um ser humano magoado age, né? Mas tem muito isso também do que o Renato está falando. Eu acho que a Leila precisa de uma grande contratação, né? Tem essa rixa com o Landim, ela precisa de uma grande contratação. Seria também enfraquecer o grande rival dos últimos tempos, né? Tirar um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Flamengo hoje. Então, é uma briga boa, assim, sabe? O Bruno Henrique deve estar se sentindo lisonjeado, porque agora o Flamengo resolveu agir, né? Mas demorou, deveria ter agido antes. Qual a falta que ele vai fazer no time, que ele poderia fazer no time, Renato? Não vai fazer falta. Ele vai jogar no Flamengo. Simplesmente isso. Não vai fazer falta nenhuma. Claro que a hipotética, a saída dele seria muito ruim para o Flamengo. É o que a Miri falou. Ele é, no momento, o melhor jogador do Flamengo. O Gabigol está muito mal, Pedro não está bem, o Luiz Araújo ainda não se firmou, o Cebolinha é um nada. Então, certamente seria um desfalque espetacular, né? Muito ruim. Mas eu não acredito que vai acontecer, não. Ele vai ficar, ele vai renovar no Flamengo. O Palmeiras vai ficar chupando o dedo mais uma vez, como ficou com o Pedro. Agora, o que ela falou sobre Carolina Santos, né, o nome dela, falou sobre qualquer trabalho mediano do Tite já vai ser melhor. Isso é uma vantagem, né? Porque foi uma sequência de trocas de técnico tão rápida que qualquer trabalho mediano realmente do Tite vai ser melhor. Agora, como que vai ser a paciência com o trabalho do Tite, Renato? Qual a postura que você espera dele hoje? Não, eu espero um time ofensivo, um time bem postado taticamente, que não seja como eram os do São Paulo e do Vitor Pereira, e com a motivação redobrada, né? A gente sabe que sempre que troca técnico, dá um up no ânimo do pessoal, né? Tá aí o Botafogo com o Lúcio Flávio. O Botafogo não jogou bem ontem não, minha gente. O Botafogo ganhou, mas não jogou bem não. O up da troca de técnico já está diminuindo. O Lúcio Flávio vai ter que arrumar direitinho, porque na verdade no jogo de ontem o Botafogo ganhou graças a 2 chutaços do Júnior Negão, né? Porque Júnior, não é Negão, Negão era da Júnior Santos, perdão. O Júnior Santos foi quem ganhou o jogo do Botafogo com aqueles 2 chutaços. Você sabe quantos chutes a mais o Botafogo botou dentro do gol do América ontem? 1. E o América concluiu, 15 vezes com 5 bolas dentro do gol do Botafogo, né? Na direção do gol do Botafogo. Então, mas de qualquer maneira, a saída do Bruno Lage, que era tão
tão pouco querido pelos jogadores, já deu uma motivada. Eu acredito que vai acontecer isso no Flamengo hoje, nesse jogo com o Cruzeiro. O pessoal detestava o Sampaoli, essa é a verdade. O Sampaoli não conversava com ninguém. Eu li um tweet muito engraçado que diz o seguinte: o Tite no primeiro dia cumprimentou e disse bom dia mais vezes do que o Sampaoli durante todo o período dele no Flamengo. O Tite fez questão de ir 1 a 1, né? Do porteiro, a cozinheira, o roupeiro, bom dia, prazer, bom dia, prazer. O Sampaoli não cumprimentou nem 10 pessoas lá no Flamengo nesse período todo. Então, eu acho que vai haver uma melhora, sim, vai haver uma melhora. Mas vamos ver se vai se sustentar nesses 12 jogos. Eu acredito que sim, porque eu insisto, apesar das Copas, como disse a Mili, com gosto agridoce, eu sou um pouco mais radical que a Mili. Eu diria que um gosto amargo mesmo, né? O agridoce ainda tem é um doce com um pouquinho de amargo. Para mim foi amargo mesmo. Agora, o Tite, em termos de futebol brasileiro, e vou além, em termos de futebol sul-americano, ele só tem sucesso. As 2 eliminatórias do Tite foram espetaculares. Ele não perdeu nenhum jogo. Ou seja, ele é um cara que sabe fazer o time jogar para enfrentar brasileiros e sul-americanos. Eu acho que ele vai conseguir a vaga no G4. Eu só acredito que vai ser uma briga dura. Porque se a gente olhar hoje em dia a tabela é impressionante, né? Quando você olha como é que estão agarrados ali os times, vou até botar a tabelinha aqui na minha tela para te mostrar. Olha só, Bragantino 46 joga hoje. Grêmio jogou ontem 44. Palmeiras joga hoje 44. Atlético Paranaense jogou ontem 44. Flamengo joga hoje 44. E o Fortaleza, que estava nessa briga aí, mas ontem perdeu para o Vasco, 42. Só que o Fortaleza tem a chance do título da Sul-Americana, né? E abaixo do Fortaleza, o Fluminense, com 41, também podendo entrar nessa briga e também tendo a chance pela Libertadores. E depois eu diria o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem 40 pontos, hoje joga com o Palmeiras. Se o Atlético derrota o Palmeiras, o Atlético vai a 43. Olha como é que vão ser essas rodadas finais do 2º ao 9º colocado. A partir do 10º aí a coisa já fica distante. Mas até o 9º, do 2º ao 9º, são 7 times se engalfinhando por essas vagas. Então o Tite vai ter que fazer realmente esse time do Flamengo jogar muito para poder garantir a vaga que ele quer no G4. Mas eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. O Tite ainda é, na minha opinião, o melhor técnico brasileiro em atividade. Eu acho que o Diniz faz um bom trabalho no Fluminense, tá? Mas não se compara com o que o Tite fez no Corinthians, gente. O Tite montou 2 times no Corinthians para ser campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores e campeão mundial, e o time que não ganhou a Libertadores e Mundial, porque ele foi para a seleção, jogava mais do que o time de 2011 e 2012, que foi 2015. O Corinthians de 2015 era uma máquina. Então eu tenho esperança, sim, que apesar do pouco tempo, o Tite vai conseguir levar o Flamengo bem nesses 12 jogos. Já disse, se ele ganhar os 12 jogos, ele vira astro de Hollywood. O Cruzeiro, diferentemente de muitos aí que a gente citou, ele vem em queda livre. Cruzeiro de tanta gente e de tão poucos gols. Cruzeiro trocou de técnico, saiu o Pepa, entrou o Zé Ricardo e continua jogando mal. O Cruzeiro joga hoje contra o Flamengo, que também trocou de técnico. Quem não trocou de técnico no Campeonato Brasileiro? Estreia de Tite. Temos uma tela com as últimas estreias de técnicos do Flamengo. Olha aí. Domenech Torren. De tristes lembranças. Estreou perdendo para o Galo, 1-0. Rogério Ceni estreou com derrota para o São Paulo, 2-1. Renato Gaúcho estreou com vitória contra o Defensa e Justiça. Paulo Souza, Paulo, olha só que estreia linda, 3-0 contra o Boa Vista. Mas depois, o que veio depois, que desastre. Dorival Júnior estreou com derrota para o Internacional do Mano Menezes, quando eles conversaram antes do jogo e o Mano falou para ele o quê, professor? Meu time estava esculhambado. Eu também estava esculhambado, você vai dar um jeito. E ele deu um jeito, Dorival. Mas a diretoria não gostou. E nem a torcida do Flamengo ali, a maioria, queria a queda do Dorival. Agora estão felizes, né? Vitor Pereira estreou com vitória, 4-1 contra a Lusa Carioca. Mas também não deu certo. São Paulo estreou com vitória contra o Ñublense. E Tite, hein, professor? Estreia hoje contra um preocupado e ameaçado Cruzeiro. Dele. Tá vendo? Será que vai dar empatite? Porque o Cruzeiro
é um time propenso a esse tipo de resultado, né? Talvez. Sim. Só se o Tite fizer assim, começar a chegar chegando, que nem ele chegou na seleção brasileira, pegou aquele time do Dunga, ganhou aquele jogo. Esculhambada a seleção, não tava? Tava. E o rendimento foi muito bom naqueles 3-0, né? Ninguém ganhava do Equador em Quito naquela época. O Equador era o líder. E tem essa expectativa, né? Os rubro-negros mais otimistas esperam isso. Essa mágica do Tite, assim, da noite pro dia. Não espero tanto. Agora é aquela questão que permeia o trabalho de todos os outros técnicos do Flamengo. O Flamengo ainda tem um belo material humano para se trabalhar. Se eu tivesse que pegar um time em outubro, eu preferia que esse time fosse o Flamengo. Então o Tite tem essa possibilidade de dar uma centelha para esse time que a gente está esperando esse ano, o ano inteiro. Dá o quê para esse time? Aquela centelha, aquela faísca. Só, rapaz. Né? Você viu que a torcida recebeu com festa o Tite lá em Belo Horizonte. Pena que futebol não seja aquele negócio que a gente acende no fogão, assim, que faz... É verdade. Né? Eu não sei o nome disso. Acendedor, né? Antigamente era Magic Click. Sabe quem voltou da seleção e treinou como titular no meio-campo rubro-negro? Quem? O Adílio dos tempos modernos, Gerson. Gerson. E na seleção não foi muito bem, mas no Flamengo... Tem jogado bem, tem sido importante. Foi o melhor em campo no empate com o Corinthians. Aliás, depois que ele sai, o Flamengo cai de produção naquele empate, o Corinthians cresce e vai buscar o resultado. É um jogador importantíssimo para o Flamengo. E mesmo não tendo treinado, o time conhece ele, não precisa nem falar, né? Muito bem, é que o Tite ainda não tinha trabalhado com ele no Flamengo, vai trabalhar agora, mas sabe como encaixá-lo. Eu espero uma vitória do Flamengo, uma vitória boa do Flamengo. O Flamengo precisa de um choque e de uma tomada 220, e eu acho que o Tite, a comissão do Tite tem condições de fazer isso. Lembrar que mesmo com o Mário Jorge, o Flamengo vinha ali fazendo o futebol dele, tinha jogado melhor que o Corinthians, né, vinha pontuando, e agora com uma comissão técnica do nível dessa comandada pelo Tite, eu imagino que o Flamengo vença o jogo hoje e que vai brigar na reta final do campeonato ali, já estabeleceu o objetivo de estar entre os 4 primeiros, eu acho que tem total condição de pelo menos ser o segundo colocado no campeonato, Flamengo. Eu tô curiosa para saber a escalação. Focado só nisso. Você aposta em vitória do Flamengo hoje? Aposta em vitória do Flamengo hoje. Você acha que ele vai fazer muita mudança nesse Não, eu digo curiosa até para entender como é que vai ser o desenho tático da equipe. O que se desenha é Pulgar, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. Sem o Gabigol nem o Arrascaeta. Vai jogar num 4-4-2. Sem a bola. É mais a disposição tática dos jogadores, a aproximação dos jogadores, que é o que funciona nesse Flamengo, nesse elenco do Flamengo. É o que tem, pelo menos é o que tem funcionado. É o que funciona não, mas é o que funcionou melhor nas últimas temporadas do Flamengo. Eu estou muito curiosa, confesso, com essa estreia, com esse tempo de trabalho, apesar de não ter o Gerson é um jogador... A gente fala, na seleção não jogou muito... A maioria dos jogadores jogam muito nos seus clubes, quando chega na seleção não consegue desempenhar, até porque muitas vezes o técnico coloca em função diferente. Inclusive quando o Tite estava lá, né? Exatamente. Isso aconteceu com o Gabigol. Agora, são essas cartadas do Tite, né? O Tite é um técnico que vai ganhando a confiança. Sim. Conforme as coisas vão dando certo. Isso aconteceu inclusive no Corinthians, quando ele ganhou o primeiro título brasileiro, a torcida cantava, é campeão apesar do Adenor. Depois ele ganha essa confiança. Se as coisas não derem certo, com nomes como Gabigol e Arrascaeta fora do time, vai ter o primeiro barulho. Inclusive em relação àquela história do Tite, de como se enxerga o Tite, de como ele tem que ganhar a totalidade, ou pelo menos a maioria dos torcedores rubro-negros. Vai ser interessante esse casamento Tite e Flamengo, viu? Mais um capítulo aí dos técnicos em busca do técnico ideal. Se tratando de futebol brasileiro, eu diria noivado, professor. É verdade. O casamento vai ser atestado Noivadinho. depois. Daqueles do anelzinho já? Para 2024, aí seria o casamento, que aí é um trabalho que a gente pode imaginar que seja com mais as ideias dele, com embasado. ele, que ele mexa e que ele coloque de fato ali algumas ideias de contratações. Estão se conhecendo melhor ainda, né? Exato. Estão naquele processo de noivado. Em 7 jogos que fez no segundo turno, o Cruzeiro, sabe quantos pontos fez? Em 7 jogos? No segundo turno? 7 pontos. Temos os gols? Temos os gols? Porque os gols é que pegam para mim. Muito poucos gols. Deixa eu pegar aqui, professor. Pouquíssimos pontos. Pega nesses 7 jogos. Vamos aí, ver. Quantos gols?
É assustador não só não fazer gols, mas como perde, não são nem tantas oportunidades. No tempo do Pepa tinha mais oportunidade. O Eugênio Góes. O Jesus, será que tá nervoso? Cruzeiro de Alex. Que jogador de bola. De Aristizábal. De Vanderlei. Uma das maiores seleções da de Ronaldo. De Lucha, de Edu Dracena. De Raul, Nelinho, Piazza. De Tostão, Marcelo Lopes. Do Doutor Tostão. Olha aí o Cruzeiro. Zé Ricardo com Rafael Cabral, Palácios, Neres, Luciano Castanho e Marlon. Matheus Jussa, Lucas Silva e Ian Lucas, ou Kaique. Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues, com a opção do Nicão ali. Esse é o Cruzeiro do amigo Anjo Azul. Sempre um parente. Preocupado o Anjo Azul, hein? Mas tem que estar mesmo. Ari Raposão também. Ele que estava tão eufórico na Vila, lembra aquele flagra que a gente deu nele na Vila? Sim, ele apareceu na transmissão. O Flamengo de tanta gente, de João Nogueira, de Diogo Nogueira. Da família Nogueira. Do meu amigo Ivo Meirelles, grande sambista e grande apreciador de vinhos. De Júnior Adílio, Zico e Cláudio Adão. De é o Flamengo de Sá. Tite. De quem? Sandra de Sá. De Evaristo de Macedo. Com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Pulgar, Everton Ribeiro e Gerson. É o Flamengo do vovô Tetra, com Pedro e Bruno Henrique na frente, Eugênio Léo. Aí então, nação, as últimas informações do Flamengo, tá aí a escalação do Mengão. Vamos ver então como vai ser a estreia do técnico Tite, né? O técnico Tite aí já escalou o Flamengo. Agora vamos ver o que vai acontecer nessa partida de hoje à noite. E o empresário do Bruno Henrique está reunido com agentes aí do Flamengo para tentar ver o acordo para renovação de contrato do Bruno Henrique. Então vamos ver o que vai acontecer aí nas próximas horas. Deve acontecer alguma notícia para a gente saber se o Bruno Henrique vai ficar no Flamengo, mas a informação é que o Bruno Henrique vai ficar no Mengão. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, escreva nos comentários o seu palpite. E lembrando a você que hoje tem o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal. Tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.